Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Thiago Wesley, estamos aqui no seu canal VOTI, V-O-T-I, VOTI. Raramente eu trago um vídeo aqui para vocês e dessa vez não é diferente, né? Apareço só para trazer alguma coisa que é mais bombástico, fica aqui só analisando e às vezes a gente traz alguma informação. E essa informação de hoje que eu venho trazer é sobre a minha área de formação, a matemática, né? E quando a gente fala em matemática, no período eleitoral, a gente fala de pesquisas estatísticas, né? Uma descrença da pesquisa estatística. Todo mundo sabe que recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha, ontem no caso, quase um mês das eleições, né? E eu venho trazer uma análise aqui para a gente aqui das últimas pesquisas do Datafolha para que a gente possa analisar, tá bom? Então vamos lá, pois bem, eu trouxe aqui todas as pesquisas do Datafolha a um mês do primeiro turno da eleição, desde a redemocratização, né? Para quem não sabe, a primeira eleição presidencial depois da redemocratização foi em 1989. Aqui eu tenho alguns números que não estão aqui, eu peguei essa imagem aqui, claro, né, da internet, a fonte dessa pesquisa é o próprio Datafolha. Olha que interessante, há um mês da eleição, né, do primeiro turno das eleições de 1989, o Datafolha cotava o Fernando Collor como primeiro colocado ali, né, com 33% ali de intenções de voto ali. Já a gente pega e vê, os números não estão aí, mas o segundo colocado era o Lula e o terceiro colocado era o Leonel Brizola ali. Quem foi eleito em 1989, para quem não sabe, foi o Fernando Collor, que foi, né, inclusive, o nosso primeiro presidente que foi impeachmentado ali. Eu acho que foi por causa do Alba, talvez o Nusa tenha essa memória melhor que eu, que em 1989 eu não era nem nascido ainda. Pois bem, já, né, passando um pouco a nossa linha do tempo, um pouquinho aí para frente aí, a gente vai ver em 1994, né? Em 1994, para quem não sabe, há muito antes da eleição, não era o Fernando Henrique, né, que estava em primeiro lugar, tem esse dado histórico também. O que aconteceu em 1994 foi a questão do plano real, né? Vamos pegar um pouquinho de história aí, e que colocou o Fernando Henrique lá na frente. Então, a um mês das eleições, em 1994, o Fernando Henrique ali estava com 45% dos votos válidos, né? Em torno de 44, alguma coisa, quase 45. E o Lula, em segundo lugar, ele estava a 23%. Pois bem, quem foi eleito em 1994? O Fernando Henrique, né? Esse marco que foi o Plano Real ali, que ajudou bastante. Ele que foi o mentor do Plano Real. Passando mais um pouco, né, a nossa timeline para frente, né, a nossa linha do tempo para frente, a gente chega em 1998. E a gente traz aqui um ponto interessante dessa eleição, que é a questão da reeleição de um presidente da República, né? O Fernando Henrique, há um mês das eleições de 1998, estava com 48% dos votos, das intenções de votos, e o Lula com 27%, né? Então, para quem não sabe aí, o Fernando Henrique foi reeleito em 1998 aí, no segundo turno. Passando a nossa timeline para frente aí, 2002, o Lula pega a presidência da República, mas há um mês do primeiro turno, o Lula, como a gente pode ver, estava com 37% das intenções de voto, né? E contra o Fernando Henrique, que estava ali, Fernando Henrique não, perdão, o José Serra, que estava com 22% das intenções de voto. Então Lula foi eleito ali a presidente da República em 2002, concretizando essa pesquisa aí também. Quando a gente chega em 2006, tem um fato histórico, né? 2006, um presidente disputando reeleição,
E o PT estava acabado na época. Eu acho que eu me lembro, era a questão do mensalão. Vamos falar assim, 2005, na verdade. Só que aí teve uma virada, mas o pessoal fala que foi uma virada histórica do PT ali, né? Bom, há um mês da eleição, o Lula estava com 56% das intenções de voto, né, segundo o Datafolha, e o Geraldo Alckmin, né, hoje é o candidato a vice-presidente da chapa do Lula, estava com, deixa eu ver, 27% das intenções de voto. Eu trouxe aqui a pesquisa como um todo. Essa imagem eu peguei da internet, pessoal, que não deu tempo de fazer aula. Beleza, concretizou mais uma previsão do Datafolha. Lula eleito em primeiro turno, né? Ó, em segundo turno ali, reeleito presidente da República. Tranquilo? Então, até então, o Datafolha acertando nas intenções de voto ali, quem seria o novo presidente em 2000, há um mês da eleição. A gente pega até agora, vamos passar a nossa timeline para 2010. Em 2010, senhores, a disputa era entre a então candidata Dilma Rousseff e o José Serra. Há um mês das eleições, Dilma Rousseff estava com 49% das intenções de voto e José Serra com 28% das intenções de voto. Dilma Rousseff, como todos sabem, teve seu primeiro mandato em 2010 e um mandato um pouco tanto quanto turbulento, né? Assim como foi ali o final do primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já em 2014, mais um fato, né, um presidente em exercício tentando a reeleição era a Dilma. Há um mês das eleições, a Dilma estava com 34%, como a gente pode ver. Disputava contra o Aécio Neves, que estava com 14%, mas teve um fato, né? O Aécio Neves estava bem colado na Dilma ali. Não sei se vocês lembram da morte do Eduardo Campos, né? Então candidato a presidente, aquele acidente aéreo que teve lá. Houve uma comoção e quem substituiu foi a Marina Silva ali, né? Quem subiu ali nas pesquisas foi a Marina Silva. Que foi para 34%. Pessoal, quero deixar claro aqui que a gente está observando quem está vencendo a eleição. Nem não quem está indo para o segundo, como segundo lugar, porque nem sempre acertou isso. Mas o primeiro lugar a gente vai ver aqui que sempre acertou. Ok? Esse é o ponto que eu queria falar. Em 2014, a Dilma sendo reeleita presidente da República ali em 2014. A gente agora avança com a nossa timeline, a gente vai para 2018, né? Nas eleições de 2018, Lula estava preso, né? O candidato Lula estava preso, ele então era candidato a presidente. Bom, há um mês das eleições, Jair Bolsonaro estava com 24% das intenções de voto, segundo o Datafolha, e o Fernando Haddad estava com 9% das intenções de voto. Bom, alguns fatos aqui de 2018 é interessante a gente colocar, né? O Fernando Haddad tinha, o STF tinha, o TSE, né, tinha acabado de decretar a não possibilidade da concorrência do então candidato Lula a presidente da República, né? Então o Fernando Haddad tinha acabado de entrar, e se eu não me engano, a facada, né, que o atual presidente Jair Bolsonaro recebeu foi em dia 6, né? Dia 6 foi tipo assim, essa pesquisa foi no dia 10 de setembro e a facada foi tipo dia 6 ou dia 8 de setembro. Então, acaba que o brasileiro se comove muito com muita coisa. Bom, todos sabemos, né? Como agora a gente está hoje, né? Exatamente a um mês das eleições presidenciais, né? Das eleições para presidente, para governador e etc. e tal. E a gente vê que o presidente Lula, o então, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está com ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Jair Bolsonaro. Então, se concretizar essa teoria, pessoal, o presidente Lula está reeleito, né? Claro que tem um mês ainda para frente, alguma coisa pode acontecer, né? Efeito Zema,
aí para frente. Para quem não sabe, Romeu Zema é o então governador de Minas Gerais, não estava nem cogitado nas pesquisas ali, né? Aí houve uma reviravolta muito grande que aconteceu em Minas. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu, professor de matemática, isso aqui que eu pego e analiso, quando eu vejo, eu não acredito em pesquisa, né? As pessoas falando que não acreditam em pesquisa, principalmente os bolsonaristas de hoje, né? Desculpa, bolsonarista Nutella, quando eles falam que não acreditam em pesquisa. Olha aí para vocês verem. A história conta por si só, não é à toa que se chama matemática de exatas, né? Então, senhores, a conclusão que eu tenho com esse vídeo é o seguinte: quem fala que não acredita em pesquisa não sabe nem fazer conta demais. Forte abraço para vocês, até a próxima. Valeu!